Olá, estudante. Hoje, mais uma aula. Estamos aí partindo para a reta final dos estudos. Espero que esteja bem animado. E hoje, mais uma aula de geografia. O que queremos trabalhar hoje, para as turmas do segundo ano, Indicadores socioeconômicos. Meu nome é Rodrigo, sou professor de geografia da Rede Estadual de Ensino e espero hoje contribuir bastante com mais uma aula de geografia. Bom, o que nós iremos ver para a nossa aula de hoje? Iremos aprofundar os estudos sobre os indicadores sociais e sua importância para as relações econômicas, sociais e políticas. Refletir sobre quais são os principais indicadores sociais e econômicos, compreender para que servem os indicadores sociais e econômicos e analisar a importância dos indicadores sociais e econômicos. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer, o que seriam esses indicadores sociais, e econômicos? São estatísticas sobre os aspectos da vida de uma nação que, em conjunto, retratam o estado social dessa nação e permitem conhecer o seu nível de desenvolvimento social. Vocês podem reparar que diariamente somos aí colocados nos jornais, inúmeras informações sobre o desenvolvimento de um país, seu progresso, retrocesso ou algo do tipo, E isso tem a ver muito com esses indicadores sociais, para justamente saber o que está acontecendo com esse país. Então, esses dados estatísticos são apresentados, são pesquisados, são coletados, E isso depois vai passar por um processo para depois sim ser divulgado para saber o que está acontecendo com esse país. Então, por isso que os indicadores sociais e econômicos são importantíssimos para saber o grau de desenvolvimento de um determinado país. E quais são os principais indicadores sociais? Aqui eu citei alguns. A gente tem vários, mas aqueles principais, aqueles mais abordados, aqueles que são mais noticiados, aqueles que são mais divulgados para a sociedade, No caso, o produto interno bruto, que é a riqueza que o país produz, Será que o país está produzindo muito? Será que ele está conseguindo importar, exportar? Será que ele está conseguindo aí produzir riquezas para aquele país? Renda per capita, assim, eles falam, que é a renda por pessoa, Ou seja, como é que está essa renda desse trabalhador, dessa sociedade, Muito também trabalhado o IDH, O Índice de Desenvolvimento Humano, Muito falado, muito trabalhado também para saber o nível de desenvolvimento de um determinado país, se ele é desenvolvido, se ele é subdesenvolvido, se ele está no patamar de emergente, O coeficiente de Gini ou índice de Gini também é um outro patamar que estuda essa questão da população, para conhecer mais detalhadamente uma população de um país, de um estado ou de um município, Produto Nacional Bruto é aquilo que é produzido dentro do país, Então o próprio nome fala, Tudo que é aquilo que ele produz dentro, internamente. E expectativa de vida, o quanto que a população vai viver naquele país. Ela tem uma expectativa de vida grande, longa, curta, média, Então isso são inúmeros indicadores que eu trouxe aqui para vocês, para você justamente compreender e ver, para você conhecer o nível de desenvolvimento de um país. Qual que é a importância desse indicador, Os indicadores sociais e econômicos entram como dados numéricos que servirão para fornecer parâmetros de retrocesso ou progresso de um determinado objeto de pesquisa, Então, por exemplo, se eu estou lá trabalhando PIB, Produto Interno Bruto, Eu vou coletar esses dados, vou coletar essas informações, Depois eu vou passar por um processo daí, que eu vou peneirar essas informações e aí eu vou saber, será que o país está progredindo? Será que ele está tendo seu retrocesso? Mesma coisa com o Índice de Desenvolvimento Humano, O chamado IDH. Será que a população está desenvolvendo cada vez mais? Será que ela estagnou? Então, é isso que é importante, esse indicador social. Aqui no Brasil, nós temos o chamado IBGE,
é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Ele aí é um dos órgãos importantíssimos para coletar essas informações e repassar isso para depois para a sociedade, para saber como é que está o progresso, ou retrocesso, ou estagnação aí de algum dado que ele quer fazer a coleta, fazer a pesquisa e repassar para a sociedade. Olha, para você vir aqui, eu trouxe para vocês uma pequena reportagem, né? Um título de uma reportagem. Pandemia expõe as desigualdades socioeconômicas e raciais no Brasil. A desigualdade no acesso a direitos básicos como saúde, saneamento, trabalho, tornou a população negra e periférica mais vulnerável à pandemia de Covid-19. Isso é uma informação, ou seja, isso é um indicador, né? Então aqui fez uma pesquisa e descobriu, né, que aí fez a pesquisa e relatou que durante esse período da pandemia, a desigualdade social e econômica, principalmente para a população negra, foi mais atingida aí nesse quesito da pandemia, nesse quesito da desigualdade social, tá? Então, isso é uma informação de um dado socioeconômico indicativo aí. Então, fez-se a pesquisa, coletou e chegou a esse resultado, né? Que a pandemia trouxe essa desigualdade, ok? Outra coisa importante aí, igual eu falei lá no início, é o chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que geralmente coloca-se, sempre noticia, país tal é desenvolvido, país tal é subdesenvolvido, tal país está no processo de emergente, né? O que seria isso, né? Por que essas classificações, né? Eles pegam muito com base no IDH. Claro que o valor ele não é absoluto, ele não é um valor assim total, ele fica na proximidade, né? Então você vai ter uma proximidade de valores. Porque quando você está fazendo uma coleta de um país, de algumas informações, não vai ser aquela coisa totalmente absoluta. Né? Você falar assim, nossa, isso aí é isso, está acontecendo dessa forma. Eles vão ficar na proximidade dos valores, tá? Então o que significa esse DH, esse desenvolvimento humano, né? É o conceito utilizado mundialmente, tá, para medir o grau de avanço dos diferentes países quanto a vários aspectos da qualidade de vida da população. Então, quando eu classifico um país como desenvolvido, isso significa o quê? Que esse país atingiu um patamar de desenvolvimento humano muito maior, tá? Quando eu falo que um país está num grau de subdesenvolvimento, ou seja, ele ainda está num processo ainda talvez gradual, lento, de desenvolvimento e de qualidade de vida dessa população, tá? Então, isso é um processo. Então, eles vão fazer, novamente, como eu falei, é uma pesquisa mundial, é uma coleta de informações a nível mundial, tá? E vai trazer essa classificação desses países. Olha para vocês verem aqui uma outra notícia, aqui no caso do Brasil. Distrito Federal tem o maior IDH do país, revela IPEA. Além da capital do país, São Paulo e Santa Catarina apresentaram resultado de IDHM acima de 0,8. Ou seja, isso está informando aqui o quê? Que o IDH do Distrito Federal ele é o maior do país, né? Ou seja, o nível de desenvolvimento do Distrito Federal é maior do que os outros estados brasileiros, tá? Ou seja, ganha de São Paulo e Santa Catarina, que na ordem são os próximos. E é 0,8. Mas você fala, o que seria esse 0,8, né? Por que esse valor? O que significa esse valor? Vamos lá. Como eles calculam o IDH? Como chega nesses valores 0,8, 0,5, 0,7 para saber o nível de desenvolvimento? Pega essas três informações aqui, ó, esses três indicadores, tá? Renda per capita, alfabetização e saúde. Então, eles vão pegar esses três indicadores desse país ou do estado, tá? Vão fazer o cálculo para chegar ao IDH. Se ele vai variar de 0 a 1. Então, olha para você ver. Quanto maior for o número, maior será o desenvolvimento humano. Isso significa o quê? Quanto mais próximo de 1, ou estado, ou país, ou a cidade, ela é mais desenvolvida. Quanto mais próximo de 0, ou seja, aquele estado, aquele país ou aquela cidade, ela é menos desenvolvida. Então, eles vão pegar esses três indicadores aí, vão pegar essas informações desses indicadores, tá? Para poder chegar nesses valores aqui do IDH, desse cálculo aqui, ok?
Exemplos. Olha só para vocês, eu trouxe para vocês alguns exemplos disso. IDH muito elevado, de 0,8 a 1. Nós temos Noruega, Estados Unidos e Suécia, tá? São aí os 3 países com os maiores IDHs do mundo. Temos o IDH médio, de 0,5 a 0,69, que seria Congo, Paraguai e Indonésia. Nós temos o IDH elevado, que inclusive incluímos aí o Brasil, né, que está de 0,7 a 0,79. E nós temos o IDH, né, muito baixo, que seria menos de 0,55, que seriam Haiti, Níger, Afeganistão e Ruanda. São alguns exemplos que eu trouxe para vocês dos países que têm a classificação dos seus IDHs, tá? Então, para chegar nesses valores, novamente, como eu trouxe para vocês lá, eles vão utilizar esses 3 indicadores sociais aí. Então, você tem um indicador maior, que é o IDH, e você tem outros 3 indicadores para poder chegar ao valor total do IDH. Repare aqui nesse mapa que eu trouxe para vocês, né, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Olha só para vocês verem. Quanto mais o tom de marrom for mais escuro, isso significa que o país tem o IDH maior, melhor. Reparem que são poucos, né? Principalmente a maior concentração está no continente europeu, tá? E na América do Norte, né? Que são os países aí que apresentam os melhores IDHs do mundo. No hemisfério sul, nós temos aqui a Austrália e nós temos a Nova Zelândia também, né? Como os 2 países da América do hemisfério sul com o IDH mais elevado. Depois você tem outros países com IDH médio, com IDH mais elevado, né? E você tem principalmente aqui no continente africano, onde infelizmente a maioria dos países do continente apresenta o IDH muito baixo, né? Aí são por inúmeros motivos sociais, econômicos e políticos da região que influenciam diretamente no desenvolvimento desses países do continente africano, tá? Vamos lá. Através desses indicadores, pode-se ainda indicar os países como sendo ricos ou chamados desenvolvidos, em desenvolvimento, chamado de economia emergente, né? E os pobres, também conhecido como países subdesenvolvidos. Então, o IDH ele vai fazer essa classificação, ok? Conforme aquela conta, aquele cálculo que é feito, para chegar aqui nessa classificação final desses países, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o Brasil, ele é classificado como país emergente, ou seja, de uma economia emergente, né? Ou seja, ele saiu desse patamar de um país pobre ou extremamente pobre para um momento mais ali onde ele tem um grau maior de desenvolvimento, né? Por isso que ele é classificado como economia emergente, ok? E você tem os países, claro, já no patamar dos países mais ricos, melhores qualidades de vida, educação, saúde, ou seja, já estão num patamar muito mais elevado. Então, por isso que ele é conhecido como países ricos ou também desenvolvidos. Além do IDH, como eu coloquei para vocês, nós temos também outros indicadores socioeconômicos importantíssimos. O Produto Interno Bruto, o famoso PIB, né, que é referente à riqueza produzida pelas atividades econômicas de um determinado país, né? Então, o Brasil ali, vamos pegar, por exemplo, o Brasil, aquilo que ele produz internamente, né? Aquilo que ele vai importar, exportar, o que ele vai ter ali, aquela riqueza que ele vai ter ali, é o que? O PIB que ele vai apresentar. Ou pode ter um crescimento, ou pode ter um retrocesso, e isso vai depender da riqueza que ele produz naquele momento. É o poder de consumo, é o poder de compra da população. Como vai estar essa riqueza? Como é que vai estar essa produção do país? Né? Por isso que eles falam, o PIB dos Estados Unidos cresceu. Um outro exemplo, o PIB da Alemanha encolheu. Né? Eles falam muito isso por causa desse cálculo, desse indicador social, para saber como é que está a produção interna daquele país ali. Tá? Renda per capita é a distribuição das riquezas produzidas no país pela sua população. Ou seja, depois que você conclui aí do PIB, da riqueza produzida, agora você vai fazer a renda. O que seria a renda? Aquela questão da pessoa, como é que está o trabalhador, como é que ele está ganhando, né? Como é que está essa renda desse trabalhador,
né? Como é que está o salário, como é que está essa distribuição dessa riqueza? Será que ela está de forma igual? Será que ela está de forma desigual? É aí que você vai chegar nessa renda per capita por pessoa, tá? Outro indicador é o coeficiente Gini, tá? Talvez muitos de vocês não conheçam, né? Mas é utilizado para medir o índice de desigualdade social, tá? Ou seja, analisa a correlação entre a população mais pobre e a mais rica, classificando-as conforme os níveis de renda. Então, o coeficiente Gini, né, ele vai classificar essa desigualdade de um país. Ou seja, se ele está mais próximo de 1, o país é muito desigual. Agora, se ele estiver mais próximo de 0, significa que há melhor distribuição de renda. No caso, aquela famosa lá que eu passei anteriormente, que é a renda per capita, né? Então, ou seja, quando um país tiver o coeficiente Gini muito próximo de 1, isso significa que ele está muito desigual. Ou seja, a distribuição de renda entre a população está muito desigual. E quanto mais próximo de 0, a distribuição de renda ela é muito melhor. Ou seja, a população aí praticamente está equiparada, né? Não há grandes diferenças, distorções de valores e de renda. E para a gente finalizar aqui, né, vou trazer para vocês mais um dado, mais uma pesquisa e mais uma informação. Brasil deve deixar de ser uma das 10 maiores economias do mundo em 2020. Ou seja, o país deve ser ultrapassado por Canadá, Coreia do Sul e Rússia e cair para o 12º lugar. Ou seja, isso aqui é mais uma informação, mais um indicador socioeconômico aqui em relação ao PIB brasileiro, ou seja, a economia do país. Então, de acordo com essa informação, né, o Brasil em 2020 ele vai perder, né? Ou seja, a sua economia já vai perder um pouco do fôlego aí, né? Ou seja, ela vai ser ultrapassada por esses 3 países. Entende? Então, isso aqui também já é uma outra informação, já um outro dado socioeconômico aqui nesse sentido. Então, faça a pesquisa, vê como é que está o mercado. Isso pode ser mensal, isso pode ser trimestral, né? Isso pode ser pesquisas anuais. Isso vai depender do que é aquilo que está querendo buscar, de qual informação está querendo chegar, de que ponto quer chegar, em qual informação que aquela pesquisa quer, onde que ela quer atingir, né? Então, conforme essas informações, né, o Brasil vai deixar de ser uma das 10 maiores economias do mundo aí para 2020, tá? Então, isso já é um outro dado. Então, para você, estudante, muita atenção naquilo que as notícias estão repassando para você, né? Então, muitas vezes, ela não fala qual o principal indicador social, né, socioeconômico para você, mas ela já demonstra ali, passa de uma forma ali, ó, olha, se o Brasil vai deixar economicamente, então não vamos o quê? Vamos olhar trabalhar o quê? Riqueza que o Brasil produz. Economicamente, o que está produzindo? O Brasil está exportando mais? O Brasil está importando menos? O que está acontecendo com a economia do país, né? E isso também é um indicador social, né? Como também, como a gente foi lá na outra notícia aqui para vocês também, que eu coloquei para vocês, do IDH. Mesma coisa, né? Vão pegar esses dados, essas informações, né? Ali, como é que está a escolarização, né? Como eu falei, qual que é o cálculo para poder chegar naquele valor, né? Vai pegar, será que as pessoas estão sendo mais alfabetizadas? A qualidade do ensino está melhorando, né? A saúde, a renda per capita do trabalhador, ela melhorou? O país está mais igualitário? O país está mais desigual? E aí sim vai chegar aí no valor desse DH. E outra coisa importante, que a gente não pode deixar em geografia, são os mapas, né? Análise de mapa, estudo de mapa. Então, quando você tem essa informação aqui, um mapa para vocês, é muito importante que vocês façam uma leitura e interpretação do que o mapa está te mostrando, o que ele está te informando, né? Então, aqui para vocês o mapa, tem aqui para você uma legenda, tem o título, ou seja, está querendo te demonstrar alguma informação sobre aquilo ali, né? Então, quando você for pegar, fazer a prova, fazer uma atividade, tanto do PET, uma prova futuramente aí para o Enem, que vocês vão estar futuramente concorrendo aí, muita atenção, né, nessa questão do mapa das informações que ele está passando para você, ok? Então, por hoje, mais uma aula sobre, né, sobre os indicadores socioeconômicos. Espero contribuir imensamente para os estudos de vocês aí na reta final, né? E que possa aí contribuir bastante para mais uma aula na próxima semana.
Muito obrigado.